Então essa questão geracional eu acho muito importante. Agora, uma coisa que eu percebi muito claramente nesses movimentos no Rio de Janeiro, e isso independente de serem grupos de universitários ou pessoas individualmente, tudo isso, foi a intolerância desses jovens com relação à associação entre grandes empresas e Estado. Porque no caso do Rio de Janeiro isso foi gritante, mas eu acho que isso se reproduziu em outros estados, em outras cidades, com os eventos Copa do Mundo, grandes estádios e grandes gastos. No Rio de Janeiro, essa juventude, os Black Blocs, que a gente não fica sem saber, mas eles estão do meu lado, porque eles estão na Câmara de Vereadores contra a CPI. Eles estão, todos os lugares que eu estou politicamente, eles estão. Então, agora, a intolerância desses jovens com relação a essa associação das grandes empresas ou essa tomada dos estados, do Estado, das suas instituições pelas grandes empresas. Isso eu acho que é um ganho espetacular. Isso é uma das coisas que me mobiliza positivamente quando eu olho junho e eu olho que 2014 vem, 2014 provavelmente nós temos mais repercussões a respeito disso. Desculpa, tomar um tempo. Bom, a própria natureza do debate, acho que é isso que é legal, porque todo mundo está pensando. A gente aproximou um pouquinho mais o Marcos e o Marco, talvez estudaram mais, a Mariana mais militante, mas isso é história em processo, não vivo. Então todo mundo tem vontade e tem opiniões interessantes, sabe? Eu acho que o propósito é isso. Não, 2, 3 minutinhos para cada um dar um tchau e falar alguma coisa do que acha que tem que falar. Tchau. Não, eu achei muito bom o debate, foi para mim um privilégio poder participar. Eu só vou destacar 2 ou 3 coisas assim, só destacar em 5 minutos, tá? Por que parou? Primeiro eu perguntaria, e eu não sei direito a resposta, se é que parou. Porque aquilo para mim foi uma explosão. Explosões podem ser reativadas a qualquer momento. Se as circunstâncias que geraram aquela explosão estão mantidas, a explosão poderá ocorrer de novo. Acho que o que não houve foi um protagonismo das ruas a partir de junho. Elas não se organizaram como agentes estáveis, etc. Mas elas estão vivas e acho que a qualquer momento elas deverão ressurgir. Porque a vida que as produziu está mantida. A segunda coisa, eu achei interessante o Roberto com a bomba geracional dele. Eu acho que tem um certo sentido, mas eu modificaria um pouco essa ideia, se eu fosse me apropriar dela, como estou fazendo, e em vez de geração, eu falaria de época. Eu acho que a bomba que nós temos plantada aí é uma bomba epocal, porque as gerações sempre existiram. Nós sempre tivemos sucessões geracionais. Agora, entre os anos 80 e 90 e hoje, nós não tivemos só uma sucessão de gerações, nós tivemos uma mudança da qualidade da vida. E eu acho que isso é que promoveu o desajuste entre a sociedade e o Estado. Mas eu acho que é evidente que tem uma questão geracional. Todos nós conhecemos os jovens de hoje, ou como alunos, ou como filhos, ou somos jovens. Então, de fato, é uma cabeça que pensa de outra maneira, muito mais diferente do que entre a minha geração e a geração do meu pai. Então não é só um problema de geração, é de uma geração qualificada historicamente, de uma maneira extremamente significativa, que está promovendo, está acompanhando essa mudança de sociedade que a gente assiste no mundo todo. E a última observação, na linha da mercantilização e da insatisfação com relação à associação empresas-Estado, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o que aconteceu foi uma explicitação do fracasso de um modelo de crescimento, que no caso brasileiro tem 3 pilares básicos: consumo de massa, crédito facilitado e associação de grandes empresas multinacionais. Esse modelo, que vem sendo construído no Brasil, digamos, desde os anos 90, ele está posto aí. E a pitada que o diferenciou na era Lula para frente foi que a isso se agregou assistencialismo social.
Né? Eu não estou usando essa palavra no sentido pejorativo, aquilo que você falou. Né? Houve um privilegiamento de um certo tipo de combate à desigualdade social. Agora, combate à desigualdade social pode se casar muitíssimo bem com a associação entre grandes empresas multinacionais e Estado. Não há nenhuma coisa que se contraponha entre igualdade social e mercantilização. Se houvesse, a Europa não poderia ser um caso a ser considerado, que lá existem as duas coisas. Igualdade social, ou políticas de igualdade social, e mercantilização da vida. Então, era essa observação que eu queria fazer. Ultimamente esteja pendendo muito mais para a mercantilização. Mas, Marcos. A quantidade de coisas interessantes que apareceram é tão grande que completamente perdido. Eu não saberia muito o que fazer, acho que eu tenho que me concentrar numa coisa. Por exemplo, essa coisa do consumismo, da mercantilização. O que eu vi nas ruas não era isso. Né? O que eu vi nas ruas não era isso, então eu acho que eu não consegui explicitar a ideia de cultura política, então talvez democrática na base da sociedade, então talvez não ficou claro que eu não estava falando do sistema político, falando da base da sociedade, que é o que me interessa. Queria me concentrar numa única coisa, que é o papel da polícia. A repressão policial foi fundamental para expandir as manifestações de junho. Por que isso? Nessa interpretação que eu tentei apresentar aqui. Porque essa blindagem do sistema político, a última mão que ela tem é a polícia. Então, o que as pessoas se disseram foi uma coisa assim, e isso é um mecanismo que acontece em todas as cidades, né? Aconteceu em São Paulo primeiro, mas do jeito que foi retratado, né? A gente não tem nenhuma possibilidade mais de sequer arranhar esse sistema político, e ainda por cima, quando as pessoas tentam legitimamente reivindicar transporte público com uma tarifa decente e de uma qualidade decente, as pessoas são reprimidas na rua, isso é inaceitável. Certo? Então, aí eu acho que a posição do Rio é fundamental. Porque no Rio, a repressão policial não parou. Nos outros estados, os governadores recuaram imediatamente em pânico. No Rio, não. Tem um governador que diz que aprendeu com o Papa, que vai ficar humilde. O secretário da Segurança que diz que não sabe lidar com manifestação e continua secretário. Né? Que passa uma legislação completamente absurda. As pessoas não podem ser mascaradas ou que apreende livros, coisa do gênero. Né? Então, o Rio de Janeiro tem a especificidade que é o seguinte: olha, nós não vamos parar de lutar enquanto essa polícia não mudar de posição. Então, essa é o que? A última instituição que ainda precisa uma democratização muito mais acelerada no Brasil. Né? A nossa democracia é muito pouco democrática, mas a nossa polícia é muitíssimo menos ainda. Então, é alguma coisa que tem que ir. Eu entendo Black Bloc em contraposição a isso. Quer dizer, uma resposta que está se colocando o seguinte problema: qual é o limite da violência legítima? Quando a polícia está impedindo as pessoas de exercerem direitos democráticos, ou seja, quando a legitimidade da intervenção policial, da repressão estatal está em causa, então, Black Bloc está querendo dizer, então, e essa violência contra patrimônio, não contra pessoas, nunca contra pessoas, isso é importante, né? Ela é legítima ou não? Está colocando essa questão para a sociedade. Isso é um lado da história, né? E por isso nós estamos nos mesmos lugares que eles estão. Ao mesmo tempo, é aquela coisa: como é que eu posso trazer isso para a esfera pública? Né? Como é que eu posso fazer uma discussão em que Black Bloc seja incorporado à discussão? Que eles não se coloquem à parte do movimento, mas se coloquem para dar suas razões em público. Esse é um problema, o problema é colocado no Black Bloc. Então, todos nós temos de nos repensar depois de junho, em todas as instituições, sem a mínima, inclusive o Black Bloc. Eu acho. Mariana. Bom, como praticamente nenhuma fala foi direcionada a mim, me dou o luxo de falar sobre o que eu quiser agora. Eu já tinha escolhido, então vou seguir um pouco o que o Marcos começou a falar, que é a questão da criminalização dos movimentos sociais. Eu discordo um pouco da avaliação de que foi a criminalização em si que deflagra um movimento maior. Isso porque, na experiência de movimentos sociais e, enfim, da população periférica de uma forma geral, a repressão é cotidiana, ela não é
O que aconteceu em junho não é exatamente extra-cotidiano. Ele só ficou, enfim, mais visível. Eu digo isso, por exemplo, porque dentro das manifestações do Passeio de São Paulo, ela é brutal desta maneira desde o começo. A gente tem, sei lá, militante do MPL que perdeu metade do dedo em 2006 no estouro de bomba, enfim. Então, eu não acho que a repressão ela pode ser uma explicação em si. Principalmente porque a repressão policial não necessariamente vem junto com uma legitimação do movimento pela população e uma deslegitimação dessa repressão. Às vezes ela é simplesmente invisibilizada ou, enfim, considerada pela população em geral como legítima, logo, enfim, não tem nada que possa fazer. O que a gente assistiu, na verdade, durante as manifestações foi um deslocamento também curioso. Se as manifestações começam em São Paulo, sempre em São Paulo. Aliás, peço desculpa, a experiência do Rio é interessantíssima, talvez muito mais interessante do que a que aconteceu em São Paulo. Belo Horizonte também está fazendo assembleias formidáveis, tentando achar outras formas de fazer política, enfim, mas eu vou concentrar no que eu vim falar. Mas em São Paulo, a experiência que a gente teve foi um deslocamento, e isso perpassa todas as outras cidades, da criminalização. Se no início, nas primeiras manifestações, éramos todos criminosos, todos aqueles que estavam nas ruas eram os baderneiros, os vândalos, etc., com a subida de legitimidade das manifestações, um pouco sintomática lá naquela coisa do Datena que foi espalhada por aí, enfim, você é a favor do protesto com baderna, e daí ganha a baderna, enfim, essa enquete inclusive era feita durante, enfim, a manifestação que em São Paulo foi de fato a que teve mais machucados, a que ficou mais emblemática, porque os jornalistas machucados e tudo mais. A gente tem um deslocamento dessa criminalização. Se antes éramos todos criminosos, a tentativa da mídia e do Estado depois então foi deslocar. Então, se todos não podem mais ser criminosos, então vamos separar. Então, de um lado tem os heróis, do outro os vândalos, os baderneiros, etc. A gente ainda não tem muita certeza onde que eles nos colocam enquanto movimento passe livre, mas enfim, daqui a pouco a gente vai descobrir. Na verdade, assim, pouca gente sabe também, né? Mas muitas pessoas em São Paulo foram presas, os processos estão rolando, muitas fianças foram pagas, enfim, muitos habeas corpus foram soltos e tal. Então, enfim, a criminalização ela existe, mesmo num movimento que depois foi travestido dos heróis da pátria, dos brasileiros, do gigante que acordou, que quer